Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos. Agora deu certo aqui, dado um pau aqui e já vamos começar as nossas conversas. Hoje vai ser só a polêmica aqui no nosso rolezinho. O que tá tocando na nossa rádio é Emicida. Gosta de Emicida, John? Gosto. É o melhor rap do país. Não tem outra coisa. É isso mesmo. Eu tô de LGBT hoje, ó. Eu gostei da sua camisa, Gê. Ah, da Eu hora, tô com a né? camisa do Friburguense. Do Friburguense, ó. Ó, O aí time da sim. minha cidade, né? Pô. Cara, parece do Bahia, né? Bonita essa camisa aí, velho. For- Meio Fortaleza, meio Bahia, né? É, mó legal essa camisa aí, velho. Tá tudo bem? Gostei também. Graças a Jah Rastafari. Tudo Amém. bem. Já Rastafara. Gente, sejam bem-vindos aí. Deixa eu dar um oi para quem tá chegando. Everton, Leida, Vandão, Marcos, a Ruth e o J. Dixon Diniz. Ó, cara, tem um nome chique, mano. Ah, não, entrou mais gente enquanto eu tava falando aqui. Bem-vindos. Deixa eu ver. Gabriel entrou, a Adriane Félix, muito bem-vinda, Everton Vital, e aí devagarzinho a galera vai entrando, porque esse é o horário que mais tem live no planeta, né, mano? A Bárbara na área. E aí, velho? Baixou muito aqui. Tô aí, mano. O que abaixou? Baixou o negócio aqui, mas já vou resolver. Foi o inimigo. Eu tenho que ficar mais longe assim, ó? O Não, né? inimigo tava Aqui agindo mesmo. aqui. Tava furioso aí, velho. Tava furioso, mas eu venci. Eu venci. Amém. Eu sou. Ah, Ô, irmão. glória. Ó, a Neiva na Manto. área. Acho que agora vai aqui, hein? Vamos ver, hein? Se Deus vai me honrar, hein? Se eu dei meu dízimo certinho, tudo bonitinho, ele tem que me honrar. Isso aí, Agora me velho. honrou. Tem hora que a sua cara trava, mano. É a culpa do esquema aqui. Ó, você tá pelado, filmou tudo. Tô não, irmão. Tô de bermudinha. Ah, então tá bom. Ó, Luiz Ah. Paulo Pires está na área, ele é doutor em biologia, não acredita em nada de Gênesis. Galera na Eu área. também. A Lilian, a Lilian é socióloga, extrema Lili é esquerda, gente boa. comunista. A Se é Lilian, pra ser gente esquerda, boa. tem que ser extrema esquerda. Não tem essa conversa. Vai, esquerdinha. Ó, Rose Formoso Ah. na área, Matheus, Paulo Roberto, a Leila, tá uma galera aí, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai começar a nossa conversa. Fechou? Ô, John, Diz pra nós. você tem que escolher entre o Witzel. Hã? Uhum. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Então vai. Você tem que escolher entre Vou o ver. Witzel, o Dória ou o chanceler do Bozo. Quem que você leva para casa? Caraca, hein? Que merda, hein, Gito? Você tem que levar um dos três para casa para você fazer evangelismo aí com eles. O Witzel, o Dória ou o chanceler do Bozo, que é o ministro que... Como que ele chama mesmo, mano? Esqueci. O O Arias, barbudinho não? É o lá. Arias? Não. Calma aí, esqueci, caramba. Araújo, não sei o que de Araújo. Ernesto Araújo. Deus me livre. Quem você vai levar? Eu acho que o Dória ainda é menos pior, né, cara? Tá, então tá. Você vai levar o Dória por quê? Essa tem que ter um porquê. É porque ele parece ser um cara meio zoeiro, meio abobado, né? Ele é X-Vídeos. Ele é um cara... Vai na zona, né? Vai pra zona. Então, acho que o Dória... O Dória é mais legal, né, mano? Se tiver que levar Muito mais. Ele faz uma dancinha legal também. Tem um vídeo dele em cima de um palco fazendo uma dancinha. Uhum. Então eu acho que o Dória, eu levaria o Dória.
Mais Então, legal. o Ele que vendeu o Brasil, ele vendeu o Brasil como o maior puteiro da Terra, né, o Dória, mano. Ele foi da Embratur, mano. Aí você via as figuras nos Estados Unidos, na Europa, do Brasil, era sempre uma mulata, né? Com os peitos de fora. Era uma coisa meio estranha. Ele vendeu o Brasil como puteiro pro mundo. Então o Dória ia ser um cara legal pra ter em casa, pra trocar uma ideia. Cara, ele é zoeiro, né, mano? É mais agradável, pelo menos, né, mano? Assim. Cara, nada que tenha conexão com o Bolsonaro eu acho legal. O Witzel é um assassino. Esse homem é um assassino. Total. Ele tem a mente de um assassino. E o chanceler falou que é amigo do caçar Bozo. Os comunistas. Vai caçar os comunistas. Os vermelhos. E o Dória tretou com o Bozo, então já ganhou um ponto aí na Já ganhou! Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então já é. Beleza, mano. Próxima pergunta, velho. Tem que dar dízimo dos R$600 que o Bolsonaro vai pagar pra galera? Que merda, hein, Gito? Meu Deus do céu, cara. Eu vi um vídeo de uma pastora falando isso, né? Que tinha que dar o dízimo para continuar sendo abençoado. Tinha que dar o dízimo, né, cara? O dízimo é uma ordenança que está dentro de um compêndio completamente avesso do nosso, né? Era para manutenção do templo e para corrigir situações de pobreza, né? Então, haviam alguns tipos de dízimo, né? O dízimo para os levitas, o dízimo que você distribuía entre os pobres, viúvas, órfãos, né, estrangeiros, pessoas em situação de risco. E havia o dízimo que você comia, que você entrava no anóito mesmo, sentava, comia, bebia, ficava loucão e se alegrava diante do Senhor. Esse ninguém faz, né? Ou esse todo mundo faz. Depende. Ou só faz esse. Sim. Então, assim, você recebeu 6 centinhos lá, que é a ajuda de... Como que tá chamando isso? Ajuda... É um auxílio, auxílio, né? Auxílio emergencial. Isso. Então, 6 centão de auxílio emergencial. Você tem que mandar 60 para a igreja, certo? Sim. Então, não. fechou. Não tem Você vai ficar de nada. com 540 conto em casa para fazer compra para seus 3 filhos, mano. Eu detesto essa palavra dízimo. Acho que eu sou um dos poucos pastores que detesta essa palavra dízimo, mano. Porque você não recebe da hora. Não porque... Não, nunca recebi. Glória a Deus, mano. Eu precisei. Mas não porque essa porcentagem, de alguma forma, é uma porcentagem como qualquer outra. O dízimo é uma porcentagem como qualquer outra. Só que, pô, cara... Fizeram uma lenha com ela, né, cara? E o nome já é algo complicado, né? Dízimo, né? O nome já tá aliançado com coisas ruins, mano. Assim, eu tô meio fora de rede social, de WhatsApp, fico um pouco nessas paradas, mano. E tenho ficado cada vez menos, mano. Tenho feito um jejum de tudo isso. Mas o que eu recebo, e recebo constantemente de gente falando o quanto que foi usurpada, o quanto que foi roubada, o quanto que se decepcionou com a igreja e com essas coisas, mano, não tá no gibi, cara. E geralmente por conta de manipulações dentro desse campo financeiro. De gente que usurpou para poder ter... eu não sou o cara que curte essa vibe, não, mano. Não curto hoje e nunca curti, né? Então, se você quer ajudar, a igreja ela precisa sobreviver, né? Você tá com a galera da capela urbana, tu não chega lá pro sujeito do lugar onde vocês alugam e fala, amigo, em nome de Jesus, eu profetizo cura na sua vida. Em troca disso, você me abre esse espaço de maneira gratuita. Não tem, né? Não vai ter. Queria eu que fosse dessa forma, de forma solidária, não é? A gente precisa de dinheiro para algumas coisas, né? Mas não a custo do pobre, não a custo de pessoas que não têm a mínima condição. Você quer ainda usurpar o tempo todo tudo que elas têm, né? Negócio de trízimo, Bíblia de R$900, a gente viu isso tudo. A gente é da situação que assistiu toda a loucura que fizeram com o evangelho, né, mano? Tem aquelas coisas, aquelas bagaceiras zoadas que a gente nem fala, né? Do cara beijar o pé do outro, botar o pé dentro do vinho, se vestir de saco, aquelas coisas, rei momo.
A gente nem fala que é muito zoeira. É muita zoeira, né? Mas tem aquelas paradas que é o engano, né, mano? O problema é o engano, não é a mentira em si. A mentira tu já desconfia que é zoeira. Agora, o engano, mano, que tem pitadinhas de verdade, esse é o problema, mano. Não dá dízimo, também não. Uma obrigatoriedade, né? Uma obrigatoriedade disfarçada de piedade, né, irmão? Deus vai te abençoar, mas você precisa, tá ligado? Tem sempre um mais, né? Muito, mano. E, cara, a gente faz uma crítica às igrejas neopentecostais, dessa pastorada aí, mas a gente tem que pensar que muitas igrejas históricas e sérias criam uma obrigatoriedade pesada que coloca do lado de fora do templo uma plaquinha dos dizimistas fiéis com o presbiteriano está fazendo isso faz tempo. O presbiteriano está fazendo isso faz tempo. É uma estrutura do século XVI em várias coisas, né? E não seria diferente em relação financeira. Hoje, mano, a gente sabe que os pentecostais, acho que não todos, né? Já aderiram a esse veio. Os neopentecostais são um subproduto de tudo que não se entendeu dos reformados. Os reformados falaram difícil demais. Os reformados se complicaram demais. Os caras pipocaram lá porque não compreendem a estrutura, mano. E criam sua própria estrutura, né? Porque é sempre isso, né, mano? Você sai de uma, cria outra. Sai de uma, cria outra. Né? É um troço... É virulento pra caraca, né, mano? Tem as mutações, né, mano? Fica xerox da xerox da xerox da xerox. Mas o problema, acima de tudo, Gito, é o domínio, é a hegemonia do discurso. Por exemplo, quem coloca os termos, por exemplo, esse dia eu estava ouvindo um sujeito falando, não existe livre-arbítrio, o que existe é livre agência. Como assim? Quem que determinou esse termo? Quem que colocou isso lá desde o início? Alguém conversou com Deus sobre essa loucura? Alguém chegou para Deus e falou, Deus, teve essa conversa, isso está explícito de alguma coisa? Isso está implícito de alguma forma? Mas como, mano? Eles que estão com o domínio e a hegemonia dos termos há muito tempo, que estão rompendo desde o século XVI, e colocam pra gente os termos deles, a gente tem que sambar no termo deles, mano. Então o dízimo... E tem que ser em cima da análise que o cara tem da terminologia, né? Porque se você falar alguma coisa em cima de um termo que ele desconsidera, fala, não, veja bem, você não entendeu aqui a epistemologia da parada. Sim! Aí os caras são velhos pra caraca nisso, né, Gito? Porque estão há 500 anos protestando. Quer dizer, protestando nada. Eles estão repetindo Calvino há 500 anos. Repetindo Lutero há 500 anos, né? Então, de novo, a gente não tem nada, né? De novo, substancialmente novo, não tem nada. E eles determinam os termos deles. Alguns termos eles querem desaparecer. Porque a gente tem aquele bando que são os sensacionistas, né? Algumas coisas não tem mais. Já era. Né? Já era. Aí o dízimo eles mantêm. Porque, de alguma forma, financia a estrutura deles, né? Sim. O alinhamento com uma economia de mercado, uma economia capitalista, eles mantêm. Porque financia as estruturas deles, né? Sendo que Cristo trabalha contrário a toda essa loucura. Então, tudo que é bom, que eu acho bom para a estrutura, para a igreja... Né, para o funcionamento das engrenagens, eu vou acolher. Aquilo que não é bom, que eu acho que é imbecil, os termos que eu não aprovei, eu vou recusar. Pô, quem disse que é assim, cara? Na narrativa, nas escrituras, você vê Deus fazendo dessa forma? Você vê Deus se reduzindo à humanidade, se reduzindo ao barro, para poder conversar com a gente e ter uma conversa boa, sabe? Uma conversa de perto, um papo face a face. E você vê esses caras quase que invocando uma deidade de conhecimento exegético, hermenêutico, para poder dominar. Não é nunca para trazer alforria, nunca para perdoar, nunca para soltar. É sempre para manter amarrado em algumas questões. Isso é fogo, né, irmão? Ô, velho, deixa eu te falar uma parada. Eu vou fazer um monte de perguntas provocativas, tá ligado? Que é pra gente entrar no tema. E se vocês tiverem perguntas... Eu queria pedir para fazerem aqui nessa paradinha que tem aqui, ó, o ponto de interrogação ali. Porque aí dá para o John ler a pergunta também lá do outro lado e a gente vai ficar aqui falando abobrinha. Fechou? Sim. John, próxima pergunta. Criança vai para o inferno?
Não, não vai pro inferno. Não tem criança indo pro inferno. Ô, Eu vi essa do pregador, Gil, dizendo o seguinte: agora tem criança indo pro inferno agora. A gente está aqui fazendo culto e tem criança indo pro inferno agora. Aí eu fiquei um pouco abismado, né? Primeiro com a colocação de agora, o inferno agora. Porque o agora é tempo, né? E tempo pede espaço. Então o inferno tem que estar em algum lugar. Uhum. Para estar indo agora, ele tem que estar indo para algum lugar. Eu queria que ele me desse a geografia do inferno. Isso, e um lugar com tempo, um lugar temporal, né? Sim, se é agora, sim, ele tá chegando lá daqui a pouco, né? Sim, então tem criança indo agora pro inferno. Ô, John, e ele sai daqui agora e chega no inferno agora ou ele está saindo em viagem? Porque, por exemplo, se eu for pra tua casa, eu saio agora, eu tô indo pra tua casa agora, mas eu chego só amanhã. Essa criança tá indo agora, mas e se no meio do caminho não for mais? Depende, se estiver indo de Uber, se estiver indo de táxi. Se for o taxista do Rio de Janeiro, ele vai primeiro nos Estados Unidos, China. Depois pro inferno, mano. Depois pro inferno. Né? Não, o cara não solta essa, que tá indo pro inferno agora. Meu Deus do céu, como assim? Tem criança indo pro inferno agora. Fica imaginando Jesus olhando assim. Querido, você nasceu na Índia. Na Índia adora outros deuses, cara. Não vai estar dando para te aceitar agora nessa remessa, mas eu vou ficar eu vou pensar direitinho numa próxima remessa. Se fuder, mano. A verdade é essa, né? Tipo, mano. Nasceu na Índia, China. Aí tu se lasca, mano. Tá um menininho turco, a coisa mais bonitinha do mundo, 3 aninhos. Não. Tem um infarto, Jesus já fala. É inferno. É inferno. Nasceu errado. É inferno porque, assim, nasceu errado. E Jesus vai falar: olha, querido, olha só, com tanto lugar para você encarnar, tu foi vir logo na Turquia. Na Turquia tem uma parte lá que não gosta de mim. É igual Nigéria, norte e sul ali, ó. Tem uma parte que gosta de Jesus e tem uma parte que não gosta de Jesus. Se tu nascer no mesmo país, tá? Na parte que não gosta de Jesus, tu vai lançar. Já era. E aí... E o pior, morre, pô. Morre e vai... Não, e morre antes da primeira comunhão ou do batismo. Aí já era. Aí não tem nem na ressurreição dos santos, na segunda chance vai ter. Não pode. Sem batismo, sem nada, pô. Como é que Jesus vai permitir que uma criança entre no céu sem batismo, sem primeira comunhão? E pior de tudo, né? Não foram eleitos, né? O amigo Calvino vai dizer, olha, tem criança eleita e tem criança não eleita. E tem gente que determina a idade. Não, até 11 anos vai pro céu. Com 12, se tiver com 11 anos, 11 meses, 29 dias, já não vai mais, né? Se morreu, aí já era. Completou 12, é a tua idade, se ele já não tiver, tem mais. É até a idade da inocência, né, mano? Da inocência já é inferno se o cara não tiver feito o batismo, né? Sim. Tem que santificar. E é o inferno de Dante, né? É tipo Dante mesmo. As camadas do inferno. Sabe aquela pregadora que foi, sei lá, tantas vezes no inferno, né? Sim. Que viu que tem o inferno dos homossexuais também. Rebecca Brown, não é? Tem uma que diz que tem o inferno dos homossexuais, que ela foi no inferno dos homossexuais. Ixi. Se eu morrer hoje com essa camisa fazendo apologia LGBTI XXX, eu vou pra esse inferno aí, mano. Não só, você vai por ser palmeirense. Mano, palmeirense na década de 80 já tava no inferno. A gente começou a melhorar em 90, depois 2000 voltou pro inferno, agora estamos melhorando. Foi pro inferno. A cada década é um céu, inferno, céu, inferno. Vamos lá, mano. Aproveitar essa pergunta. Ninguém mandou pergunta ainda, então vou fazer as que mandaram aqui para mim, o pessoal aqui. Punheta, sexo oral, sexo anal, pode? Pode. O corpo que você tem é o corpo que goza, é o corpo que Deus te deu para você viver. Você não tem outro elemento para viver, você não faz uma transfusão de alma para um outro objeto. O corpo que você tem é o corpo que goza. Delimitar aquilo que você pode fazer com o seu corpo
é quase que uma loucura, né, mano? Você faz o que os limites do seu corpo permitem. Tem coisa que vai te machucar, que vai doer, que vai ser ruim, que não é bom. Não né? vai te dar o Mas prazer, corpo... não é legal. Mas não tem uma cartilha, igual o apóstolo Rina fez, baseado nos escritos de Neus e Tioca, para poder fazer o sexo. Não, você tem a liberdade de que, em consenso com o seu parceiro ou parceira, você possa fazer o que você achar melhor. É bom, faz. O corpo que sofre também é o corpo que goza. Ah, essa é show. Mano, vamos ler os comentários da galera aqui pra gente dar risada ou xingar. Vamos lá. Acho que o primeiro... Ah, não. Vamos lá de cima. Ó, o Jay Dixon disse assim, sim, quem conversou com Deus sobre a Trindade? O termo não existe. Sim. E o conceito? Existe na Bíblia em aspectos de se discutir terminologias. Nem o termo, nem o conceito, né? Mas é uma construção, né, teológica, né, não? Cara, você tem algumas construções nisso daí, né, cara? Você vai ter gente falando sobre esse corpo que é trino como três deuses, em mesmo potencial e ação. Você tem muita história sobre a Trindade, né, irmão? Eu entendo hoje, Deus como um Deus plural. É o Deus que se faz um com o corpo de uma travesti, com o corpo de uma trans, é um Deus que é pai, mas que também é mãe, e isso não é teologia liberal. Isso é só o tempo de hoje pedindo uma reestruturação para que a gente salve vidas, para que a gente tenha comunhão com pessoas, para que a gente deixe de gerar uma igreja excludente, para que toda igreja seja inclusiva, que eu acho que devia ser. Toda igreja devia ser inclusiva. Então, se Deus escolheu habitar, sabe-se lá por quê, no corpo de um cara como eu, ele também é templo daquele que é morto nas favelas, daquela que está se prostituindo na esquina, e a gente não pode fazer essa acepção. Então, a Trindade, que é o que a gente compreende a partir de algumas narrativas, e você vai ter Agostinho falando, e de Agostinho em diante uma cacetada de gente, na verdade, hoje entendo como um Deus plural, mediante o tipo de sociedade que a gente tem. Que é o Deus Pai, que é o Deus Mãe, que é o Cristo Irmão, e não dá para fechar essa conta, não. Né? O que a gente não pode fazer é desprezar a história, né? Então a Trindade ela tem uma construção histórica muito boa, a gente não precisa desprezar isso. Mas a gente precisa entender isso no tempo da gente, que pode ter outras caras, outros segmentos, e a gente não precisa fechar essa conta dessa forma, não. Nem criar teologia a partir disso, que aí fica chato pra caralho. Beleza. Vamos lá. Comentários. Não é eleito. Está dando sede de um chá puro malte, que tá vendo você tomando aí. Tem que morrer depois dos 12 anos e ainda ter mudado de país. Isso é no caso das crianças, né? Caio Fábio perdeu a inocência com 5 anos, com a empregada, e já... Então, com 5 anos, o Caião já perdeu. Já estava condenado. Palmeirense, Caião tá com dengue, tadinho. Para eles. Fogo da vitória. Tem um familiar que diz que crente não pode dormir pelado. Porque se Jesus voltar na madrugada, a gente não sobe, desce. Sobe pelado, pô. Eu fico imaginando esse Deus que cria toda essa complexidade, que é o corpo humano, tendo problema com o corpo humano. Não devia ter criado pau, coisa horrível, né? É uma coisa... Não, e como se a criança nascesse de calça jeans, né, mano? Sim. Se já nasce pelado, faz parte do processo. O André tá falando que o fio terra também pode. Eu não gosto, não. Vamos lá. Quem gosta diz que é bom. Cheguei. O vídeo da live fica disponível depois? Fica lá no YouTube da Capela Urbana, para desespero do pessoal da Capela Urbana. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. É a mesma? Pô, fiquei todo empolgado, é a mesma. Fica lá. Gente, mande suas perguntas na caixinha de pergunta, que a gente vai trocando ideia, tá? John, por que as mulheres não podem falar na igreja? Mas não tem... Elas devem falar na igreja, cara. A igreja munida do livro, de uma estrutura cruel do livro, subalternizou as mulheres, né? O Ministério da Cantina, Ministério do Bazar, Ministério do Salgado, Ministério das Crianças.
das crianças, né? E deixou as mulheres de fora, né? Mas as mulheres são têm papéis assim, importantíssimos, principalmente na vida de Jesus, né, cara? Jesus gostava das mulheres, Jesus amava as mulheres. Tem momento que ele ganha os carinhos das mulheres, né? Ela pega o pezinho de Jesus, dá um beijinho, chora, enxuga com o cabelo, passa um óleo perfumado nos pés de Jesus. Jesus curte essa vibe, não tem crise de Jesus com mulher nenhuma, cara. Então, elas davam uma oferta pra galera, né, davam mano? dinheiro, né? Sim, cara. Então a gente vai ter o evangelista Lucas tratando um capítulo inteiro sobre a vida de Jesus com as mulheres, né? Então, Jesus gostava quem não gosta das mulheres é a igreja, que segrega ela ao ministério do bazar, da criança, do chá, né? Coloca... E a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, falou agora, tem uma publicação deles nova, né? E que a mulher só pode falar agora acompanhada do homem para poder autenticar o que ela está dizendo. Ela pode falar, mas tem que estar do lado de um homem e o homem tem que autenticar, tem que dar o carimbo lá. Não, pode falar, isso aí. É isso que ela disse aqui, eu venho dizer a vocês que deve ser ouvido, né? É assim que vai ser o negócio. Nossa. E lá chama sociedade auxiliadora, né? Não é a sociedade das mulheres, é a sociedade, nem sociedade feminina. Função. É a sociedade auxiliadora feminina, né? Porque foi subalternizada a uma função de alguma coisa. Ela é tipo a mão de obra, né? Ela não é uma pessoa com a sua individualidade, com as suas características. Ela é a mão de obra. Pode ser. Que merda, né? Deixa eu ver se tem... Comentários. Aliás, eu ouvi hoje o Hermes comentando que o batismo na época de Jesus era feito pelado. Mas depois da era vitoriana, a sociedade oprimiu o nudismo. Aí, ó, você ia ser batizado pelado. Imagina por aspersão, tanto que era ruim, velho, o ser pelado lá e o cara joga um pouco de água na sua cabeça, assim, horrível. Aí é merda. Eu tava vendo dois caras conversando, Gito, dois missionários que eles trabalhavam no deserto, né? E aí, um conversando que... Não, quando eu fui batizado no deserto, eu fui batizado com areia. Aí o outro falou, pô, sério, podia batizar com areia? Ele, pode, lá a gente batiza com areia. Aí ele falou, pô, cara, eu fui batizado com mijo. O cara morava onde, mano? Você tá louco? No deserto, mano, lá na Líbia, nesses lugares do deserto. E aí o cara foi batizando com mijo. E não sabia que podia batizar com areia. Pô, se eu soubesse, eu queria tomar uma areia na cara, né, mano? Pelo amor de Deus. Pô, bem melhor do que levar um golden shower, né? É o presidente que gosta, né? Nossa, mano. E tu via tristeza na cara do sujeito assim. Poxa, eu fui batizado com mijo. Ô, velho, ninguém quer ser do Ministério de Lavagem de Banheiro. A igreja segrega e ainda passa o pano na violência doméstica cometida dentro dos lares. Sim. Absurdo. Sim. Ó, tem uma pergunta aqui, John. Fale. Lê aí. Como se posicionar quando se tem um pai bolsominion, o que engloba todos os adjetivos negativos? Essa é pra você, mano. Ele não deixa de ser seu pai, né? Não deixa de ser seu pai. Todavia, vai ter costumes, posicionamentos que você não gosta, né? E aí, se você vive no mesmo ambiente que ele, ou se você de alguma forma precisa dele, depende dele, inevitavelmente vai ter que ouvir algumas conversas fiadas, não vai ter jeito, não tem como escapar. Mas se você tem a sua individualidade, a sua casa, a sua vida, meu irmão, curte teu pai, fala de coisas que não tem nada a ver com isso, não precisa só tocar nesse assunto, né? Porque, afinal de contas, a gente não é só construído por uma identidade política, né? A gente também tem uma série de outras coisas, a gente é muitas outras coisas, então tenta conversar de outras coisas, tenta viver a vida a partir de outras perspectivas. Porque da política, meu irmão, vai ser difícil. Nossa. John, a igreja histórica é racista? É racista, é sexista, ela é um monte de ista, mano. E principalmente porque, se você for falar, por exemplo, vamos contar a história aqui do Brasil, né, Gito? A gente tem a história dos comportores. Até pouco tempo, o meu material dos comportores era um dos materiais principais utilizados pelas igrejas reformadas, um material que eu produzia há bastante tempo. E os comportores, eles eram
orientados a não entregar Bíblias para os negros, né? Porque se os negros lessem lá que conhecereis a verdade vos libertará, eles iam gerar um motim. Sim. Né? Então não podia, os comportores presbiterianos não podiam vender e nem dar Bíblia para os negros, né? E para os escravizados. Acima disso tudo, né, o Cristo histórico foi embranquecido, né? Para que de alguma forma fosse desculpa para escravizar e gerar toda a lenha que eles causaram na África. Porque E aí você tem muitas simbologias, né? Do corpo que padece na cruz, assim como os negros de fato padeceram e sofreram, né, em objeto de tortura, no pau de arara, nos paus de tudo, nos troncos e todas as formas de terror que se pudesse padecer. Os negros que sofrem ao serem escravizados, assim como o povo foi escravizado no Egito. Então a gente tem um tanto de simbologia na Bíblia que, se eles lessem, não iam dar conta de segurar os caras de jeito nenhum. E não iam conseguir utilizar a fé para poder, de alguma forma, aprisionar os sujeitos, dizendo que não são humanos, que não têm alma. Essas eram as desculpas para escravizar os negros, né? Então, a igreja é racista até hoje, a igreja não rompe com isso. Procure aí esses pastores hegemônicos, principalmente dentro do campo reformado, quantos que são negros? Quantos? Quantas igrejas presbiterianas você tem nas favelas, nos lugares com as piores condições possíveis de vida? É um sinal que a gente tem para analisar a conjuntura do racismo hoje nas igrejas. Infelizmente, se a gente não abrir mão da hegemonia, se a gente não abrir mão da nossa justiça, se a gente não reduzir, a gente vai manter esse quadro, não tem jeito. Ó, John, vamos lá nos comentários da galera. Manos, as culturas, multiformes maneiras que Deus age, é muito louco. Eu tenho uma história boa. Uma vez foram fazer um batismo na igreja e colocaram o microfone no batistério. Daí o irmão comentou: se o microfone cair, iremos batizar com choque e o batizado ainda vai para o céu direto. É mesmo, mano. Bota o negócio lá. A Igreja Histórica apoiou a manutenção da escravidão nos Estados Unidos, né? E a Ku Klux Klan era de igreja histórica também. Batista, né? Na África do Sul também apoiou o apartheid, o calvinismo holandês, né? Não, a gente tem um pastor brasileiro famoso que ele volta da África do Sul, foi fazer um seminário, está na África do Sul, ele volta de lá achando o máximo o apartheid. Ele falou, pô, você tem que conhecer ele fala com o Caio Fábio, você tem que ver esse tal de apartheid, como é que é legal. Eu sei quem que é esse cara aí, mano. Esse é canalha, esse é ruim demais. Eita, nós. Ó, a Leida tá falando que no Brasil a igreja apoiou a ditadura militar. Sim, a gente tem a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade tem um capítulo inteiro falando só sobre os evangélicos, pastores e líderes evangélicos que entregaram mulheres para terem ferros quente enfiado na vagina, ratos e baratas dentro da vagina, que foram pessoas que foram espancadas, que foram entregues. Aqui do lado em Niterói, a gente tem um sujeito que era o informante da ditadura, que mandou um monte de gente para a vala, um monte de obreirinhos da sua igreja, ovelhinhas de Jesus para a vala, porque eram de movimentos estudantis, eram de movimentos revolucionários. Dentro da igreja metodista, a gente teve um monte. Então, meu irmão, a igreja foi uma grande desgraça no período da ditadura, né? Aquele movimento da família com Deus, que deu aporte para o golpe militar, meu Deus do céu. Tem muita coisa, gente. Comissão Nacional da Verdade. Acione aí, Comissão Nacional da Verdade. Acione aí o coletivo Memória e Utopia. Você vai ter aí no Instagram, Memória e Utopia, vai tratar sobre esses assuntos, né? Tem a nossa amiga Magali Cunha, que trata sobre isso também. Pode procurar ela que você vai encontrar. Legal. Metodista. Ô, John, eu conheci um pastorzinho que era envolvido com movimento estudantil. Ele fechou os olhos para orar na igreja, pediram para que ele fizesse oração. Quando ele abriu os olhos de novo, ele já estava no DOPS, já. Os caras pegaram ele durante a oração, mano. E cara. A igreja presbiteriana expulsou do seu quadro os pensadores mais progressistas, né? Entre eles o Rubem Alves, o mais famoso. E tinha dentro do colégio da Universidade Mackenzie, né, que é da IPB,
ao CCC, né, velho? Comando de Caça aos Comunistas, né? Então, o bagulho era muito doido. Vamos lá. O Mackenzie é um berço de fascista do caraca até hoje, mano. Só tem pastor fascista. Poucos salvam. O Vanzo estava falando para falar o nome aqui do irmão, eu não vou falar não. Só que tem um personagem bíblico que eu gosto pra caramba, aquele que foi ter com Jesus à noite. É o mesmo nome. É o mesmo nome. O Nicodemos. Nicodemos. Vamos para as perguntas. Tainá. Nicodemos gosta de umas motos, mano. Ele é motoqueiro, mano. Ele de umas fotos de moto. Motoqueiro do rock. Você falou sobre o Deus que habita nossos corpos e deve ser respeitado, seja ele qual for. O que você fala sobre a votar? E agora, como que eu leio isso tudo aqui? Você consegue ler a votação para a liberação do aborto para mães com... Então, falou sobre o Deus, votação sobre o aborto. Bom, eu não vou conseguir ler a questão toda, mas eu posso falar em relação ao aborto. Bom, eu sou contra o aborto, obviamente. As minhas 2 filhas nasceram, não abortou nenhuma delas. Então, eu sou totalmente contra o aborto, mas sou a favor da legalização do aborto, só por um único motivo, porque quem morre geralmente são os pobres, são as mulheres negras, pobres de periferia. O rico, ele tem jeitos, tem maneiras de fazer esse aborto dentro de clínicas, abre aspas, legalizados, dentro de hospitais particulares, né? E o pobre é o que enfia vergalhão na vagina, né? O pobre é o que enfia garfo, que toma chás de origem duvidosa para poder fazer aborto. Então, se tem alguma coisa que está matando só o pobre, a gente precisa resguardar, porque são um dos quartetos da fragilidade que a Bíblia ensina para a gente. Então, a gente precisa resguardar o pobre. Não significa que a gente vai dar autorização para todo mundo abortar. Significa que precisa existir um plano de saúde, né, que capacite essas mulheres a condição mínima para poder decidir. Porque geralmente elas decidem no nervoso, de não levar essa notícia para casa, decidem no nervoso de não ter um pai para os seus filhos, decidem no nervoso de não saber se vai ter como sustentar. Então, eu acho que o Estado precisa vir com esse amparo para que, de fato, elas possam decidir. Caso decidam, de alguma forma, que hajam todas as condições antes para que elas possam decidir pelo não. O problema é que elas têm que decidir pelo sim, sempre na necessidade, sempre sofrendo demais. Então, eu acho que isso não é justo. E aí a gente vai falar sobre dados. Por exemplo, Portugal reduziu em 86%. Você pode procurar esses dados, estão no Google, você digita no Google, a incidência de aborto depois que trabalhou a legalização. Porque ali você vai ter as questões sociais supridas, inclusive as questões psicológicas, e aí, de fato, a gente consegue trabalhar dentro daquilo que a gente pode resolver. Obviamente que eu, John, as minhas 2 filhas nasceram, sou a favor da vida, sou a favor de que haja, talvez, conscientização sexual nas escolas, né, para os adolescentes, nas comunidades, mas, ao mesmo tempo, eu não posso admitir que só o pobre morra disso. Você vai ver a maioria dos que morrem disso são mulheres, pobres, negras e de periferia. Aí eu não posso admitir que isso aconteça, porque o evangelho não me inclina a esse tipo de pensamento. Beleza, mano. Comentários sobre essa parada. O André tá falando... A igreja não poderia ter um psicólogo disponível para ajudar as mulheres antes da decisão? Tem que ter. A igreja tinha que ter auxílio. Né? Tinha que ter. Óbvio. O Vanzo, estados americanos que liberaram o aborto mediante acompanhamento psicossocial diminuíram em muito o aborto. É exatamente isso que você está falando, né, John? Porque aí sim, a descriminalização facilita com que haja um acompanhamento social, acompanhamento do Estado. Até porque ninguém é preso por aborto. Você já viu alguma mulher que foi presa por aborto? Você conhece? Não. Uma mulher que foi abortar e foi presa? Não existe, né, mano? Isso é uma maneira de asepsia, de matar o pobre, de deixar a mulher negra morrer, a mulher pobre de periferia. Então, é uma conversinha fiada, né? Não tem... é só para pobre morrer. A gente tem uma máquina de moer gente e a gente deixa ela com um alvo certinho. Preto, pobre de periferia. Isso aí. Próxima pergunta. Não tem? Então é a minha aqui.
Pode ser evangélico e ser de esquerda? Pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro. Agora, o evangelho ele vai te obrigar a tomar algumas decisões. E aí, às vezes, o lado que você escolheu é o lado que está fazendo manutenção. Não sei se você gosta, Gito, do Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um cara que eu gosto muito, Gito. Né? Tem um livro dele aqui, deixa eu pegar. Deixa eu alcançar ele aqui. Ó. Livrinho aqui chamado O Contrato Social. Uhum. Ele vai dizer que no início o homem é o bom selvagem, né, cara? Tá vivendo tranquilo nas suas terras. Aí vem alguém, invade a terra dele e fala, isso aqui é meu. Aí ele tem que dizer, não, é meu. Aí entra a declaração do que é privado, né, da propriedade privada. E esse sujeito aqui, ele vai precisar de alguma forma sair daquele esquema e montar um contrato social. Que sempre vai fazer, de alguma forma, a defesa, né, do dinheiro de quem tem mais dinheiro, né? Então, hoje a gente vive nessa condição de contrato social. E a gente tem um lado que está fazendo manutenção disso, dizendo, não, os ricos precisam continuar com suas riquezas, deixa quietinho eles lá. E isso utilizam a justiça, a lei para proteger os seus direitos, né? Mas a gente acredita que o problema vem dessa questão da propriedade privada, né? Hoje a gente tem o tempo todo gente... Por exemplo, a grilagem agora no Amazonas. Tá fogo, gente. Os caras estão autorizando a grilagem. Os caras pegar, marcar a terra com 1 metro e falar, essa terra aqui é minha. Tirando terra dos índios, por exemplo. Rapaz, estavam aqui há mais tempo que a gente. Então existe um lado que está defendendo o pobre, que está defendendo os direitos, que está defendendo a democracia. Existe um outro lado que está fazendo manutenção do direito dos ricos. E a gente tem que escolher um lado. Né? Eu escolhi o lado da esquerda hoje, porque é o lado que tem defendido esses direitos. Eu, John, pastor John, sou filiado a um partido político. Eu não sou militante de partido. Você não vai ver nas minhas redes sociais lá, o John, salve, com a bandeirinha do sol na mão, 50. Não estou fazendo isso. Né? Mas eu escolhi ter uma ação também política na vida. Não estou candidato, não sou candidato a nada, mas eu entendo que é importante a militância. É importante você definir que, de alguma forma, você tem um lado na história. Até para que, quando forem narrar a sua história, né, talvez algum dia conte a nossa história, gente. Vai dizer qual lado que nós estivemos. Eu vou contar a sua, eu que vou fazer a sua biografia. E eu vou queimar você a rodo. Vou falar um monte de merda, porque todo biógrafo decente aumenta muito as tragédias e o heroísmo, né, mano? Senão não vende o livro, caramba. Sim, mas aumenta pro lado bom. Pode deixar comigo. É o 50, a Leida perguntando qual que é o partido, é o 50. É o 50, é o 50. Eu sou da Cirandeiro. Cirandeiro. O Jay disse que fez um comentário lá sobre a questão dos negros, que ele não sabia, né, que era proibida a Bíblia por conta da questão da liberdade e da libertação, e perguntou se a gente pode comentar mais, e aí a gente manda os links para ele aí na hora que acabar esse papo, beleza? O Vans está perguntando aqui, ó, se na atual conjuntura do cristianismo no Brasil é melhor ignorar de vez ou continuar lutando pela volta da lucidez dentro dos templos? Cara, eu acho que primeiro essa consciência de templo já é uma merda, né? O templo é uma construção do povo da sinagoga, né, cara? Do povo que quer fazer manutenção dessa estrutura hierarquizadora, né, mano? Eu acho que no período em que a única mídia era o templo, era importante que houvesse o templo. Mas hoje a gente tem muitas mídias que conversam a partir do evangelho. Então, essa ideia do templo já é uma ideia que me incomoda muito. Eu acho que a gente pode estar ocupando os espaços públicos. A gente pode estar ocupando as faculdades, a gente pode estar ocupando... Não precisa essa revolução nascer necessariamente dentro do ambiente de igreja, né? Quando a gente parafraseia o templo, né? Então não tem necessidade de isso brotar a partir daí. Mas a lucidez do discurso daqueles que vivem para o evangelho, é necessário que a gente dê amplitude, não só voz, mas amplitude para a voz. É necessário que a gente sinalize esse povo do bem, gente boa de Deus, como diz o nosso amigo, que estão falando sobre o evangelho, que estão sinalizando o caminho do reino, que estão falando sobre a reconciliação da humanidade com Deus, que estão falando sobre a partilha, que estão falando sobre a volta da vivência em comunidade, a partilha de comunidade, que é o que nos resgata do eu, né? Desse eu egótico, horrível,
que só quer fazer o que é seu. Então, acho que o discurso pode ser fora do tempo, né? E o retorno é necessário. Por isso a gente precisa dar voz o tempo todo. A gente precisa estar o tempo todo sinalizando o sujeito que está falando coisas que são do evangelho, que são boa nova, que libertam e que tiram as pessoas de situações horríveis. Fechou. Mano, eu vou ler uma aqui antes de ler uma ali. Quem mandou matar a Marielle? Brincadeira, isso aí você não vai ter resposta. Ah, eu tenho sim, mas a gente não pode falar, talvez a gente pode ser processado. Certo. O capeta entra em crente? Não. Eu não acredito no diabo, né, Gito? Eu tenho um problema com a figura do diabo, né? Primeiro que eu não consigo enxergar ela como um substantivo, né? Sempre como adjetivo, que adjetivo alguma coisa. Que é o grego diabolos, né? A gente vai ter o diá como aquilo que divide, né? Você tem a palavra diafragma, né? É o diá, né? Que nos parte ao meio. Tem a palavra diálogos, né? Que é a palavra logos, dividido. Eu falo e você fala. E o diabo, ele é algo que é adjetivo alguma coisa. Então, eu não consigo acreditar no diabo. Eu acho que a gente sozinho já consegue fazer muita merda. É alguém que eu não falo. Né? É igual ex-namorada. Tu não fala, ex-namorado, tu não fala, parceiro. Tá lá, tá tranquilo, deixa lá. A gente sozinho já consegue fazer muito mal. A gente não precisa do diabo. O diabo é uma desculpa pra gente não assumir algumas responsabilidades. Né? Então, não é algo que eu me preocupo. Eu não tenho preocupação nenhuma com o diabo. Eu tô lembrando que ano passado eu estava fazendo uma ministração sobre o Gênesis, né? Aí um pastor neopentecostal estava me ouvindo, sentado na primeira fileira. Quando acabou a pregação, eu estava me dirigindo à porta para cumprimentar os irmãos, ele me parou. E aí ele falou assim: John, maravilhosa essa mensagem. Pô, mas que mensagem de Deus. Eu só senti falta do diabo. Porra! Só faltou o diabo aí, mano. Só faltou o diabo na história, né, cara? Eu não tenho nada com ele, eu não tenho nada para falar sobre o diabo, né? Eu não quero caso com o diabo, eu quero falar daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que tem a ver com o evangelho, daquilo que dá esperança, daquilo que traz alegria. Eu não tô nem aí pro diabo. Mano, então, o diabo não entra em gente, mas em crente, mas tem crente que faz papel do diabo? Faz, que divide o tempo todo, que faz aquilo que o diabo fazia, né? Que era dividir, né? Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, né? Para ser dividido, né? Ali você tem a deidade, que poderia transformar a pedra em pão, e você tem a humanidade que estava mantendo 40 dias com fome. Estava com fome. Então o diabo está o tempo todo tentando dividir a gente. Tem diabo em tudo quanto é lugar. Sim, e toda a proposta feita ali na tentação do Cristo tem a ver com uma divisão, né? A questão da superioridade divina, que ele pode pedir a Deus que seja protegido pelos anjos, a questão da alimentação, né? Então é tudo uma questão, assim, de botar na mente a possibilidade de divisão, né, velho? De confronto, né? É igual a palavra Satanás, né? Que é o adversário. Por exemplo, tem uma passagem muito famosa que eu gosto de falar. Lá no Val de Jaboque, quando o nosso amigo Jacó briga com o anjo do Senhor, que está com letra maiúscula, a palavra no hebraico que dá origem a anjo do Senhor, a palavra é Satan. Olha lá. Então, tipo, o anjo falou assim, não, porque ali ele era o adversário de Jacó. É algo que é adjetiva e não algo necessariamente um substantivo a alguém. Sim, entendeu? Não é o ser em si, mas aquilo que, exatamente. Que ele faz. Exatamente. Igual Pedro. Pedro, quando fala, não, Jesus, você não vai morrer, não. O que ele está fazendo? Se opondo, sendo adversário de Jesus. Adversário de Jesus. Aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Ou seja, aquele que está se opondo àquilo que eu vou fazer. Beleza. Mano, vamos lá, mais duas aqui daquelas tenebrosas. O Covid-19, segundo o nosso querido Piper escreveu um livrinho que está aí famoso nas internets, castigo de Deus? Cara, depende de qual Deus, né, mano? Pode ser Moloque. Mamon. Mamon, pode ser, né, cara? Mas não, mano, não é castigo de Deus. É uma doença que tem a ver com a nossa humanidade, que é tratada com remédio e com reclusão, quarentena. Não é uma gripezinha,
né? Mata um bocado de gente. Eu estava vendo um vídeo em Manaus de gente sendo enterrada em cova rasa, assim, a metro quadrado. Então não tem nada a ver com o castigo de Deus. Aí tem um cara que veio, eu gosto do teólogo recém-formado, que ele me dá dor de cabeça, que ele diz assim, não, mas é a vontade permissiva de Deus, meu amigo. Meu amigo. O que é a vontade permissiva de Deus, né, mano? Eu fico imaginando, agora é minha vontade permissiva. Deus definindo esse... Gente, não existe isso, cara. Não é vontade de Deus que tem criancinha morrendo, bebezinho morrendo. Esse Deus é o diabo. Não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com a gente. Com a nossa irresponsabilidade, com a nossa insuficiência, com a nossa finitude, com impossibilidades que são estruturais de sistemas de saúde. É assim que é. Não tem nada a ver com Deus. Né? Não tem nada a ver. Deus não está lá matando a criancinha. Nossa finitude faz a gente morrer. Nossa incapacidade, nossa limitação faz a gente morrer. Tem tudo a ver com gente e nada a ver com Deus. Mas Deus recebe todas essas pessoas. Glórias a Ele. Eu estou aqui pensando num exemplo de vontade permissiva, né? É um pouco complicado, né? Se tipo assim, olha, a minha vontade permissiva já, assim... Primeiro que Deus ter vontade já seria uma falácia lógica, porque vontade só tem quem tem ausência. E Deus não pode ter ausência de nada. Sim. Então Deus não tem vontade, né? Se a gente for classificar Deus como essa figura para além de nós, como o Karl Barth vai dizer que é o totalmente outro, sim, né? A gente tem vontade, Deus não tem vontade. Vontade tem quem tem ausência. Se eu tenho algum tipo de ausência, eu vou manifestar isso através de vontade, pedido, mas Deus não tem isso. Eu quero uma pizza, eu não tenho uma agora. Agora Deus se ajeita, né, velho? Não tem vontade, pô. Não tem vontade. Aí o cara fala, não tem vontade, mas tem decreto. Cara, os calvinistas são uma nojeira, meu irmão. Eles são muito chatos, cara. Não tem vontade, mas tem um decreto. Aí ele vira o homem da marionete, né, mano? Que tá redigindo, né, o teatro. Não, cara. Ele solta a humanidade nesse mundão e quer que a humanidade seja colaborativa, que a humanidade pare de instituir propriedade privada, que pare de construir a ideia de meu, que partilhe, que vive em partilha. É isso que ele quer. Ele quer que um cara genocida igual o Trump pare de segurar os respiradores dos países lá no país dele, porque bateu nos Estados Unidos. Esse cara para de gastar 23 trilhões, como foi gasto em 20 anos de guerra lá no Oriente Médio. E aí os caras fazem a lenha que fazem, aí falam, não, mas é a vontade de Deus. Vai pra cá do cacete, pô. Deus não tem nada a ver com isso. Cara, você sabe... pega aí 20 trilhões, Gitos. A gente pegava aquela parte do chifre da África ali, a África Central, aquele monte de lugar ali que vive numa miséria difícil de se quebrar. E eu não tô falando só em relação à comida, não. Eu tô falando de gente dominando e impondo miséria. Né? Cara, você acaba com isso. Você pega 20 trilhões, meu Deus do céu. Foi gasto com guerra. Isso do orçamento relatado. Porque os Estados Unidos têm um orçamento que é tipo oculto, que é de pesquisas e tecnologia, né? Então é um orçamento oculto. Quem tem acesso é a CIA. Agora, de o resto, que é relatado 23 trilhões, me ajuda, né, irmão? Pô, pois é, cara. Ai, Deus. Pô. Não, o investimento que foi feito para salvar os bancos na crise de 98... Opa, caiu aí, mano? 2008, caiu, mas eu já voltei. Em 2008, cara, é o suficiente para acabar com a fome nos países pobres, miseráveis aí por anos e anos, né? É uma complicação mesmo. Ô, John, nós vamos... Fala para mim, eu tô vendo. Nós vamos cair aqui, velho, daqui 2 minutos. Vamos derrubar de propósito e a gente volta? Vamos. Então fechou. Todo mundo que tá aqui, gente, quiser voltar, volta. Não quiser, não precisa. Mas volta. Que a gente vai estar aqui, beleza? E você que fez pergunta que não foi respondida, fica na paz para que a gente possa fazer de novo. Aí, eu acho que tem alguma pergunta ainda, copia. Não? Copia aí que eu não tô vendo, não. Eu não tô vendo, não, hein? Copia e cola. Fechou. Tá bom, gente? Quem nós não perguntamos, copia e cola. Falou, vou sair, depois nós volta. Nós volta.